Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês para estarmos dando início àquele nosso estudo sobre limpeza da alma. Mas antes de começar, já quero dizer para você que você não pode deixar de ver esse estudo. Tem muita coisa boa para você. Vamos estar falando sobre ressentimento, como é que nós identificamos, quais são as dificuldades que eu vou achar diante deste momento. Então, para começar o nosso vídeo, já vai deixando o teu ok, dando o teu like. Se você gostou, já sabe, né? Ó, sinalzinho para cima. Não gostou, ó, sinalzinho para baixo. Mas também, se você não é inscrito, faça sua inscrição no nosso canal, porque tenho certeza que muita coisa boa virá por aí. Sem mais delongas, vamos então começar ao nosso estudo deste dia. Vamos começar abrindo a nossa Bíblia Sagrada no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12 e versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpáveis, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Meus queridos e amados irmãos, para nós, grata satisfação estar com vocês, onde vamos estar falando sobre ressentimentos. Creio que ressentimentos, nesse momento que nós estamos vivendo, é algo muito comum nas nossas vidas. Até porque começamos a guardar algumas coisas, e o problema é guardar. E ele diz aqui no livro de Hebreus, que nós lemos assim, que ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Muito embora depois que tenha se arrependido, foi tarde demais, não pôde ser resolvida a sua situação. Mas vamos lá, ressentimentos. Ressentimento é uma indisposição em perdoar. Você normalmente não admite que está ressentido, mas ao tocar no nome daquela pessoa ou situação, brota um sentimento ruim dentro de você. Diz que não tem nada contra, mas não quer relacionamento com a pessoa envolvida. Já passou por alguma coisa desse tipo? Por exemplo, se você dá uma batida, se você der uma batida numa maçã, ela fica escura. E isso vai crescendo. Mas se cortar o pedaço machucado, ela não se espalha. Ou seja, quando há um tratamento neste ressentimento. Ressentimento, ele produz amargura. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, cuidando bem que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. É exatamente essa questão, que nós vamos sendo contaminados por aquela raiz de amargura que nos cerca. Então a Bíblia Sagrada é muito séria conosco. Mas quando nós olhamos para essa questão desse problema de amargura, o que é que esse problema de amargura causa? Meu irmão, você não queira pensar. Olha só, ele causa problemas nervosos, insônias, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, palpitações, úlceras. Então tudo isso são situações que causam essa questão desse ressentimento, dessa amargura.
Veja como não é bom guardar amargura no coração. Com isso, quando nós trabalhamos, existem dois aspectos. Primeiro, é o aspecto involuntário, que nós chamamos de o emocional. Não quero sentir, mas sinto. Normalmente ocorre quando nos magoamos com aquelas pessoas que nós amamos, ou seja, com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Quando isso é pessoas de longe, a gente nem sente nem tanto, é um problema no trânsito, né? A gente se sente mal ali, mas depois aquilo passa. Depois passa ali uma hora, já era. Mas quando é alguém de dentro, aí é outra situação. E segundo aspecto, voluntário, ou seja, não quero perdoar. E aí tem pessoas que elas preferem a morte do que perdoar uma outra pessoa. É como um câncer, vai crescendo e não é retirado. Só faz mal para si mesmo, pois às vezes o outro nem sabe. Às vezes a pessoa, ela nem sabe que você tem ressentimento contra ela. Lembra quando Pedro disse, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Jesus disse, não, 70 vezes 7. E o primeiro, isso aqui é o primeiro estágio, as causas e enfermidades físicas. É o primeiro estágio. Logo vem o ódio e em seguida a vingança. Veja como é sério, irmãos. Como é séria essa questão do ressentimento. Por isso que as pessoas vão guardando, o que ele vai crescendo, daqui a pouco elas querem se vingar. Mas como é que eu vou detectar? Como eu detecto isso? Escute isso aqui. É um sentimento negativo, uma amargura que flora cada vez que vemos ou recordamos alguém que nos traiu, que nos fez mal. O ressentimento ele pode ser manifesto ou pode ficar oculto. Às vezes não admitimos que isso tem. Então é como eu vou detectar. Mas como se produz? Alguém nos trata injustamente, nos agride, nos ofende, nos despreza, nos insulta, nos envergonha, nos ignora, nos humilha, nos trata mal, não nos paga, nos calunia, etc, etc. E com isso aí, nós somos feridos inconscientemente e vamos passar a guardar isso nas nossas vidas e de repente estamos cheios desse sentimento, desses ressentimentos. Interessante, filhos ressentidos com pais ou esposas com maridos por maus tratos abandonam, se tornam egoístas, têm um sentimento de vingança. Geralmente um filho ou uma filha, quando ele nasce ou cresce em um lar desarmonioso, com ressentimento, ele vai tentar reproduzir aquilo para o novo lar quando ele construir. Então, ressentimento nos coloca em igualdade com o ofensor, com aquela pessoa que nos ofende. Às vezes a gente fala do outro que está ressentido, mas nos tornamos iguais a ele, porque não conseguimos. É o que eu chamo, é o cabo de guerra. Então, esse ressentimento nos coloca em igualdade com o outro, com o ofensor. Então, é um cabo de guerra. Os dois estão segurando, fazendo força para ver quem puxa o outro para o centro. E se um soltar, o outro cai. Ou seja, nos tornamos iguais. O ressentimento é uma brecha para os demônios e impede Deus de agir. Nos leva a fazer aquilo que mais odiamos. Interessante, não é, irmãos? É uma pessoa molestada, né? Vamos dizer assim, sexualmente, por exemplo, ela mais tarde ela vai acabar fazendo aquilo que fizeram com ela, inconscientemente. Ou seja, o ódio ele abre uma brecha para o espírito da cobiça e passa agora a se alojar na pessoa, levando-a a fazer coisas que elas não queriam e levando a fazer aquilo que magoou aquela pessoa. Ela passa a fazer aquilo que foi o seu cargo de ofensor.
Então o perdão, ele é a única maneira de afastar esse demônio. O perdão é a única maneira de te libertar, ou seja, de dar domínio de você sobre você mesmo. Mas aí você vem. E como perdoar então? Como perdoar? Vem aquela pergunta, né? Quantas vezes se deve perdoar? Quantas vezes for preciso. Olha o que o Senhor diz em Mateus capítulo 18, versículo 21. Ele diz: então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo a Pedro que ele deveria perdoar quantas vezes fosse preciso. A parábola do credor incompassivo, ela vai falar bem sobre isso. Porque ela vai detectar, aí eu quero ler com você esse texto, tá certo? Se você tiver com Bíblia aí, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, e versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhes deveria 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe pagasse, ou lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vindo, pois, os seus conservos, ou vendo, pois, os seus conservos aquilo, contristaram-se, ficaram muito tristes com aquilo, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive compaixão de ti? E indagando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um a seus irmãos as suas ofensas. Então é um texto longo, mas necessário, porque essa parábola do credor incompassivo vai exatamente demonstrar esse sentimento de perdão. Muitas vezes nós queremos o perdão, mas não perdoamos, ou seja, estamos ressentidos. Quando estiver orando, a Bíblia diz: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Então este é o princípio da oração. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, ou seja, é uma mão de via dupla, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Lembra que a parábola do mordomo, a parábola do credor incompassivo, Jesus termina a parábola dizendo assim, ó: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja,
Não adianta dizer eu perdoo. Eu perdoo, mas não esquece. Eu perdoo, mas passa na cara, né? Então vamos lá. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. É o que o Senhor Jesus Cristo vai estar me dizendo no Evangelho de Mateus, ali no Sermão do Monte, quando ele adentra a questão da oração, lá em Mateus capítulo 6. Quando ele diz assim no capítulo 6 e 12, perdoando-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, como é que nós queremos ser perdoados? Perdoando. Se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vossa. Como eu disse, é uma mão de via dupla. Via dupla. Se você não perdoa, como você quer ser perdoado? Jesus perdoou você, não ficou te cobrando nada do que você fez no passado. Jesus não tem ressentimento contra tu e nem contra a minha vida. Se, porém, não perdoar os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Irmãos, é Bíblia. Colossenses 3:13. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Olha que interessante, irmãos. Quando Deus perdoa, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e coloca uma placa dizendo assim, ó, proibido pescar, para que ninguém possa ali, irmãos, e tentar resgatar aquilo que estava escondido, né? Então, devemos ter disposição para perdoar antes que pequem contra nós. Nós não temos perdão em nós mesmos, mas o perdão é Deus que nos dá, porque o perdão habita em Deus. Ele nos dá essa capacidade de perdoar. Perdoar em nome de Jesus. Então, se existe alguém que você está ofendido com ele e você não consegue perdoar, eu quero te dar um conselho. Pede a Deus para colocar no teu coração o desejo para que você então possa perdoá-lo. Então, quando Deus perdoa, ele lança o meu pecado no fundo do mar, como eu já disse, ou no fundo do lago, ou na lagoa, onde ele quiser colocar. Mas quando ele joga o meu pecado lá, ele bota uma plaquinha, proibido pescar. Então, maneiras de perdoar. Perdoar pela fé, orando em o nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, como um ato definido e concreto. Temos que perdoar e pedir perdão pelo ressentimento, que também é pecado. Não esperar sentir alguma coisa, perdoar por fé. Às vezes, não, eu vou pedir, não senti de Deus ainda não, que eu tenho que sentir de Deus para perdoar. Ser humilde, não lançar o erro na cara da pessoa, não tentar corrigi-la nesta hora, porque a pessoa chega, já está se humilhando para a gente. Aí você vai perdoar, mas você vai dar aquele sermão, né? Misericórdia. Importante. Ao haver resolvido o aspecto voluntário, perdoando em nome de Jesus, o emocional, ou seja, a amargura involuntária, vai desaparecendo em um curto espaço de tempo. É como se você tivesse tirado um saco de 100 quilos das suas costas. Todas as nossas palavras ou dão subsídios para os demônios agirem ou para o Espírito Santo agir. Todas as tuas palavras ou dão autoridade a Deus ou dão autoridade ao diabo. Para quem você quer dar autoridade?
Mas com isso, questão de ressentimentos, temores, depressões e fortaleza. Tratamos juntos, pois são afins e possuem, isso aqui são situações que são tratadas juntos, né? E possuem geralmente uma mesma origem. Ressentimento. Então eu preciso crer na palavra de Deus e deixar de me alimentar das mentiras do diabo. A terapia também é comum nesses três aspectos, né? Temores, depressão e fortaleza. Ou seja, ser livre por crer na verdade de Deus. E o que é o temor ou os temores? O temor é o medo. E esse medo? O medo ou o temor, ele nos preserva. Nós já falamos sobre isso em um outro tema, né? Ele nos preserva. Temor é reverencial para com Deus e nos preserva do pecado. Então, o temor natural nos preserva da ação. O temor reverencial para com Deus, ele nos preserva do pecado. E o temor, medo, aí sim, esse aqui é o escravizador, nos destrói. São as fobias. O medo é uma emoção negativa. É o contrário da fé. Que tipo você tem? Porque se eu estou falando do temor, temor natural preserva, temor devocional, esse aqui é direcionado a Deus, e o medo, temor, esse aqui é escravizador. Então, alguns tipos de medo, vamos lá. Alguns tipos de medo. Existem pessoas que têm medo do futuro, especialmente agora, nesse momento de dificuldade que estamos vivendo, né? De pandemia no nosso estado, no nosso país, ou no mundo, né? Medo do futuro, medo de sofrer, medo de desgraça, medo da morte, medo de receber más notícias, medo de solidão, medo de fracassar, medo de fazer ridículo diante das pessoas, medo de não ser aceito, medo da pobreza, medo de ficar solteiro, né? Tem as irmãs que morrem de medo de ficar solteiro e uns irmãos também. Medo de casar, medo de determinados bichos, medo no escuro, medo de ser enterrado vivo, né? Medo de que seus filhos nasçam defender de determinadas doenças. Então esse aqui são alguns tipos de medo. Medo é um espírito. 1 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nenhum medo, irmão, vem de Deus. O medo, ele vem do inferno. É também crer que aquilo que o diabo falou vai acontecer. Jó, no capítulo 3 e versículo de número 25, ele diz: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Então todo medo tem uma causa. Exemplo, o elefante na corrente. Quando o elefante é novinho, toda vez que o elefante é muito forte, então o dono do circo bota uma corrente no pé do elefante, e o elefante quebrava. E cada vez que o elefante quebrava, ele ia lá e batia no elefante. O elefante foi crescendo, quando ele ficou grande, ele continuou amarrado. Mas cada vez que ele puxava o pé e que a corrente dava aquele supapo, ele voltava, porque ele se lembrava da pancada. Então, todo medo tem uma causa. Continuemos. Diferença entre medo e preocupação. Eu e você, irmãos, somos mais do que vencedores
em Cristo Jesus. Diferença entre medo e preocupação. Preocupação é causada por circunstâncias. São situações que nós estamos vivendo. São situações adversas. Medo não é uma coisa razoável. Precisamos, irmãos, detectar como o medo se aloja em nossa mente. Se você conseguir detectar como o medo se aloja na sua mente, você então vai vencer. Porque quando há essa diferença entre o medo e a preocupação, porque a preocupação é causada por circunstâncias e medo é uma coisa razoável, ou seja, é importante provar ao medroso de que aquilo que ele teme não vai acontecer. Aí ele vai dizer: eu sei, mas continua com medo. É impossível convencer os medrosos pelas lógicas. Eles são influenciados pelos fatos. Então o que fazer? Orar por ele, para que esse medo saia dele. O medo é um elemento destruidor. Ele destrói o corpo, ele destrói a alma e ele destrói o espírito. João 10:10 diz: eu vim para que vocês tenham e as tenham em abundância. O medo, ele é progressivo. Por exemplo, pessoas que morrem, pessoas que morrem afogadas, elas morrem de medo. Olha que coisa interessante, né? Pessoa que morre afogada morre de medo. Ou seja, ela sonha, ela vê água, ela é apavorada porque ela acha que ela olha para a água e já pensa nela morrendo. Então precisamos detectar este medo e precisamos orar para que isso passe. Não é? O João 10:10 diz que o ladrão não veio senão roubar, matar e a destruir. E Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e as tenha em abundância. O medo, irmãos, ele resiste ao tratamento médico. Só existe um médico capaz de expulsar esse mal. É Jesus. O medo, ele rouba a alegria de viver, porque a pessoa fica com medo de sair. Ela quer ficar dentro de casa. O medo é causado por não crer na proteção de Deus. A pessoa não crê que Deus vai fazer, não crê que Deus vai agir. Então, por que os crentes sofrem de medo, então? Já que nós aceitamos a Jesus. Muitas vezes, ignorância da sua posição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo. Capítulo 2, versículo 6 de Efésios: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então o crente não tem que ter medo. Ele tem que saber qual é a posição dele em Cristo. Estamos fora do lugar de segurança, ou seja, não andar na luz. Então por que o crente sofre? Porque ele está fora. Ele está fora da posição. 1 João 1:7. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, diante disso, como nos libertar? Como eu vou me libertar disso? Muito fácil. Primeiro, admita o medo. Creia na palavra de Deus. Orar, rejeitando especificamente o medo. Pedir uma palavra de verdade. O Salmo 34, versículos 4 e 8, ele diz assim: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos.
clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, quando eu olho para este salmo aqui, que é exatamente reconhecer que tenho medo, né? O que eu vou fazer? O salmista aqui, ele está admitindo que tem medo, e com isso, ele reconheceu que tinha medo, livrou de todos eles, olhou para o Senhor, clamou ao Senhor e o Senhor o salvou. A palavra que recebeu está nos versos 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aí eu vou e lhe pergunto: você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso pela sua vida? Então nós falamos exatamente, primeiramente, dessa nossa questão do temor. Mas vamos falar do quesito depressão. Depressão é abatimento físico ou moral. Abatimento, né? Depressão, abatimento físico ou moral. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Salmo 42, versículo 5. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Então, meus queridos, precisamos pedir a Deus para nos guardar. Os pais muitas vezes olham para um filho e vê esse abatimento, a questão física ou moral, aí os pais acham que é preguiça, né? Falta de disposição para qualquer atividade, afeta o físico, ou seja, o estado bioquímico, muscular, músculos lisos, não sabem por que estão assim. Interessante, irmãos, como é que essas coisas vão agindo. Os antigos pais da igreja tinham uma outra palavra para a depressão, a chamavam de preguiça, aflição do coração e falta de disposição para enfrentar qualquer atividade que houvesse esforços. Hoje em dia, observamos a depressão nos mesmos termos. Mas o que realmente é depressão? É possível descrevê-la de várias perspectivas. Se você observar seu estado bioquímico, quando estiver deprimido, seu metabolismo, o comportamento dos músculos lisos e das glândulas, verá que não somente sua conduta verbal e motriz possui sintomas depressivos. Ou seja, você fica inerte, você não consegue. É algo que foge o teu controle. E aí chama-se autocomiseração, que é o sintoma quase universal da depressão. Quanto mais a pessoa pensa em si mesma, mais depressiva ela fica. Isso é verdade. Geralmente a depressão ocorre por algum motivo. A maioria das crenças errôneas que provam depressão entra na corrente do monólogo inteiro. Ou seja, depois que houve uma perca. É aquilo, né? O monólogo é só você mesmo. É um monólogo interno, né? E quais são, então, essa depressão? Quais são esses sintomas da depressão? Vamos lá. Isolamento, perca de apetite. Às vezes a gente come porque tem que comer mesmo, isso é verdade.
perda de energia, choro sem motivo aparente. Muitas vezes as pessoas não podem explicar por que está deprimida. Eu passo por isso, às vezes eu não consigo explicar. Alguém, não, mas eu não sei. Você não consegue explicar por que isso está acontecendo, né? Ou seja, não sei por que estou assim. Simplesmente sinto que não posso fazer absolutamente nada. Não tenho desejo de fazer nada. Choro o tempo, o choro o tempo todo. Ou há um choro todo o tempo, não? Não durmo bem. Não tenho energia e nem interesse em nada. Não sei por quê. Geralmente termina com uma voz tão débil que não se escuta direito. Suspiram, aquele suspiro mais profundo, né? Se afunda no assento da cadeira, fica olhando para o chão, sem sentido, olhando para o vago. E muitas vezes nós não somos capazes de gerenciar essas situações. Apesar da falta de habilidade do deprimido para explicar por que chegou a esse estágio, é extremamente raro que a depressão se produza sem alguma causa especial. Tem que ter uma causa. Muitas vezes nós não conseguimos explicar qual é a causa. As crenças errôneas que levam à depressão pode ser ativada por um fato somente. Alguma coisa acontece, ou seja, já tem aquele dali, aquela predisposição, e tem aquele sentido, e acontece um ato. E aquele ato que acontece é exatamente o estupim, é a chave da ignição que faz a depressão andar. Ou seja, um fato representa uma perda, pode ser uma perca. Alguém querido que vai embora, né? Ou que falece. Então tem que ter uma causa. Ou poderia ser dificuldades econômicas, ou ainda perca do dinheiro, uma enfermidade física, a idade, um acidente, um ataque do coração, uma perca do vigor físico. Então veja como é interessante. A separação, o divórcio são frequentemente causas de depressão. E também outras situações que os pode provocar. Rejeição, o temor, autodesprezo. Tudo são situações. Qualquer dessas situações, ela pode ser uma oportunidade para que o diabo infiltre algumas sugestões no monólogo interno, ou seja, o que é o monólogo? Quando só você fala, então você começa agora a falar consigo mesmo. Então o diabo coloca agora alguma coisa no monólogo interno seu. Você começa a ter pensamentos ruins, você começa a pensar naquela situação, dá aquela angústia na alma, dá aquele sentimento ruim, aquele sentimento de descredibilidade. Então é isso que o diabo vai fazendo, porque ele faz essa questão do teu monólogo interno. Nestas condições, a pessoa se autodespreza, subestima a sua possibilidade de olhar e de ver o seu futuro e cai agora na descrença do seu futuro e diz: estou arruinado, não posso sair disso, estarei cada vez pior. Não adianta dizer para o deprimido: liberte-se da depressão, pois ninguém gosta de estar deprimido. Então veja como essa depressão é complicada. Então, atitudes práticas para vencer a depressão. Comece a louvar a Deus. Isso deve ser uma atitude prática, não é? O Paulo diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem um prazer, se tem alegria, louvem, pensem nisso, é o que ele diz. Espere em Deus. O Salmo 42 diz para você:
O Espírito diz para a alma: porque está abatida, ó alma, espera em Deus. Então é isso que a palavra do Senhor Deus nos fala diante das atitudes ou as práticas para vencer a depressão. Pensar positivamente. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ore pedindo alegria ao Senhor Jesus Cristo. João 15,11. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. João capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo, para que a vossa alegria se cumpra. Tome o jugo de Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Procure ocupar-se. Mente vazia é a oficina do diabo, diz um adágio popular. Então, a pessoa que está no estágio depressivo, ele precisa se ocupar. Se ele ficar desocupado, é pior. E aí nós entramos no terceiro estágio do ressentimento, que são as fortalezas, complexos. A expressão fortaleza é a palavra bíblica equivalente a complexos e traumas. Veja 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, olha só, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Olha que coisa interessante. Existem vários tipos de complexos. Complexo de inferioridade, autopiedade, complexo de rejeição, timidez, complexos de derrotismos. Então, são alguns complexos que existem. E quando nós olhamos para isso, observamos que este complexo que nós temos: ninguém me ama, sou inútil, não tenho sorte na vida, não sei fazer nada certo. Ou seja, nos comparamos ao outro porque temos o complexo da inferioridade. Satanás começa a trabalhar para que eu e você sejamos levados a esse sentimento. Não se compare ao outro, porque você pode ser melhor ou pode ser pior. Diante disso, nos deparamos com as mentiras ou verdades. Satanás é o pai da mentira. A Bíblia diz em João 8,44 que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere a mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. A verdade de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. Está aqui, irmãos, é a promessa do Senhor nosso Deus. O objetivo de Satanás é conquistar a nossa mente. Sua estratégia consiste em colocar em nossos pensamentos as suas mentiras, sem que demos conta de que são mentiras, e muito menos nos façam mal. Então essa é a ação do diabo. O que pensamos acerca de nós mesmos, a vida, Deus, os outros, nossas circunstâncias, podem ser mentiras ou verdade a partir de uma ação do maligno, que ele tenta fazer com que você acredite nas suas mentiras. Se o que pensamos é mentira, nos amarra e destrói.
Mas se a verdade nos liberta, então ela vai nos edificar. William Barker e Martin Champion escreveram um excelente livro intitulado Diga-me, Diga-se a Verdade. E aí eu quero transliterar para vocês alguns textos, ou algo que ele diz. Uma vez que extirpamos a irracionalidade e mentiras de nosso pensamento e as substituímos pela verdade, podemos ter vidas satisfatórias e ricas emocionalmente plenas. As crenças errôneas são a causa direta da desordem emocional, das condutas inadaptas, e da maioria das chamadas enfermidades mentais. São a causa daquelas condutas destrutivas nas quais permanece uma pessoa, mesmo tendo plena consciência de que são prejudiciais, tais como comer demasiadamente, fumar, embriagar-se, cometer adultério. Mas, por favor, creia-me, as crenças errôneas que dizemos a nós mesmos vêm do mais profundo inferno. São formuladas e despachadas pelo próprio diabo. Ele é muito sagaz para difundir crenças errôneas. Não quer correr o risco de ser descoberto, de modo que sempre faz parecer como verdade as mentiras que diz. O que é que faz com que nos sintamos como nos sentimos? O estado da sua bioquímica pode afetar a maneira de que se sente. A forma de mudar esse bioquímico, como, por exemplo, com medicamentos, essa questão dessa sua bioquímica, você vai mudar com medicamentos. Outra forma é começar uma boa alimentação e um bom funcionamento do corpo. Também seus pensamentos podem afetar o seu estado bioquímico. Quer dizer, o que você está pensando neste momento pode realmente mudar a composição química das células do seu cérebro e do resto do sistema nervoso central. Você pode crer que as afirmações do seu monólogo interno podem realmente alterar a sua conduta glandular, muscular e nervosa. Mude as crenças de um homem e mudará os seus sentimentos e sua conduta. Para conseguir as suas metas, tanto neste livro quanto na vida, devemos descobrir, analisar, questionar e substituir sistematicamente as crenças errôneas de nossa vida pela verdade. Então veja que coisas extraordinárias. O grande problema é que os homens, eles aceitam Jesus, mas eles não mudaram as suas crenças. E aqui, esse livro de William Barker, ele fala sobre isso. Então, você tem que mudar a sua crença. Tem gente mudando de religião, tem gente mudando de igreja, tem gente mudando de atitude, mas não estão mudando as suas crenças. Eu quero repetir essa última frase. Mude as crenças de um homem e mudará os seus sentimentos e sua conduta. Para conseguir as suas metas, tanto neste livro quanto na vida, devemos descobrir, analisar, questionar, substituir sistematicamente as crenças errôneas de nossas vidas pela verdade. Então, diante disso, nos colocamos diante de uma equação espiritual. Circunstâncias difíceis, mais mentiras de Satanás, igual a depressão. Circunstâncias difíceis, mais verdade de Deus, igual a edificação. E com isso, meus amados, nos deparamos com opressões e amarras diabólicas. Deus proibiu alguns caminhos. E quando o homem transita por eles, inevitavelmente dá lugar a Satanás. E por isso ele trabalha. Ele trabalha como comandante.
ou comandando com o fim de roubar, matar e destruir. Algumas práticas proibidas por Deus em sua palavra são, olha só, bruxaria. Isso aqui Deus condena assim. Deus proíbe alguns caminhos, eu vou repetir para você entender. Deus proíbe alguns caminhos e quando o homem transita por eles, inevitavelmente dá lugar a Satanás. E por isso ele trabalha comodamente com o fim de roubar, matar e destruir. E o que é a prática é proibida por Deus? Bruxaria, feitiçaria, curandeirismo, espiritismo, magia, hipnotismo, encantamento, adivinhação, lançar algouras. Lançar algouras é praga, né? Lançar praga sobre o outro. Imoralidade desenfreada. Tudo isso abre portas para a atuação de demônios nos homens. Perturbação, opressão e amarras. Pedro assinala em Atos capítulo 10 e versículo 38 que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo com poder para fazer o bem e curar os oprimidos pelo diabo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com verdade, Atos 10 e 38, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em 1 João 3 e 8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Portanto, Jesus tem toda a unção e autoridade para libertar totalmente da dominação de Satanás. 1 João, capítulo 3 e versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, meus amados irmãos, creio que nós entendemos hoje um pouco sobre ressentimentos, depressão, medo, fortalezas, que são ações do mal. Eu espero que esta palavra que nós estamos trazendo aqui, ela seja essencial para a tua vida e para a tua sobrevivência espiritual. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo assunto, onde vamos estar encerrando essa série de 10 mensagens. Quero pedir que a bênção de Deus seja sobre a tua vida e sobre a tua família. E se você não é inscrito no nosso canal, deixa aí o teu like, dá o teu ok, dá a tua aprovação, se inscreve, ajude, divulgue e que o Senhor Deus te abençoe. E como eu sempre termino as nossas lives, foco sempre na fé.